Hoje você vai entender o porquê que a sua energia sexual está ligada com a tua prosperidade e o motivo pelo qual os despertos espiritualmente, quando eles despertam, é como se eles enviassem um sinal, a Matrix se cola neles com um vírus, e aquele vírus começa a consumir com muito mais força a sua energia através de compulsões, vícios, medos, culpa, fazendo com que você não consiga ter energia para poder prosperar. Energia sexual também é energia criativa, a energia que cria a vida, a energia que consegue pegar uma ideia e trazer ela para a matéria, a energia de manifestação. Muitas pessoas... Oi, Tamiri, seja bem-vinda! Muitas pessoas têm um hábito muito grande de achar que o que elas não conseguem na vida é por falta de conhecimento. Então elas buscam estudar, elas buscam aprender, elas buscam fazer técnicas de visualização, elas buscam a intelectualidade, e mesmo buscando tudo isso, a vida delas não consegue fluir, a vida delas não consegue andar. E hoje você vai entender profundamente porque mesmo você tendo feito um curso de terapia, mesmo você tendo feito vários cursos de espiritualidade, mesmo você lendo bastante, mesmo você orando, o motivo pelo qual que você não consegue viver uma vida humana na matéria próspera é justamente por um vírus mental que está alojado dentro da sua parte do intestino e da sua genitália, que consome a sua energia de vida através de pensamentos, através de culpa, de medo, de remorso, fazendo com que você não consiga ter energia para a tua prosperidade e fazendo com que as pessoas dentro da espiritualidade, os despertos, tenham mais vontade de estar meditando e estudando do que de fato viver uma vida material. E aí entra aquele lugar, né, que o pessoal fica olhando para o céu, esperando que uma nave ou alguém desça para poder buscar, porque não consegue viver uma vida leve e livre na matéria. E o fato de não conseguir viver uma vida leve e livre na matéria é justamente por deixarem escravizarem a sua energia de vida, a sua energia feminina, que é a energia que faz com que manifeste as coisas. Então, eu sou Rama de Cedro, seja muito bem-vindo. Bem-vinda, Andréia, bem-vinda, Tamires, bem-vinda, Leilda. Então, vamos fazer com que mais pessoas possam estar aqui conosco. Eu vou pedir do fundo do meu coração para que você possa botar aqui no aviãozinho, divulgue isso para 3 pessoas pelo menos. 3 pessoas. As primeiras 3 pessoas que aparecerem, divulgue para que elas possam estar aqui conosco, para que a gente possa entregar uma live muito profunda, de grande compreensão, para que você possa sair daqui e entender que aquilo que você não alcança na sua vida material não é por falta de capacidade intelectual, não é por falta de conhecimento, porque todo o conhecimento, toda a capacidade intelectual está no ChatGPT. Se você quer uma ideia para poder ganhar dinheiro, uma ideia para melhorar seu relacionamento, uma ideia para poder sair da depressão, uma ideia para sair da ansiedade, ela está no ChatGPT. Porque mesmo todas as ideias estando no ChatGPT, as pessoas mesmo assim não vão conseguir mudar as suas vidas. Elas não vão conseguir mudar as vidas porque elas estão com a energia feminina, a energia sexual sendo drenada, sendo roubada, sendo escravizada pela mente e os acoplamentos que esse vírus mental causou na sua vida. Seja muito bem-vinda, Elizabeth, seja muito bem-vinda. Vamos lá, primeiro precisamos entender, Hamad, o que é energia sexual? Você está falando aqui de sexo, Hamad? Você está falando aqui de relação sexual? Não. O sexo, ele é uma das manifestações dessa energia. Então vamos entender aqui. O que é a energia da vida? Para que você possa dar a vida a um humano, a um ser humano, o que precisa acontecer? Vai lá o homem ele vai ter a semente, o princípio da inteligência universal, a parte elétrica. Esse homem, junto com a mulher, ele vai através do portal, que é a vulva, coloca essa semente lá dentro, o óvulo pega, e o que acontece? Dentro do útero da mulher, ela começa através do amor, que é o princípio magnético, a atrair as energias necessárias
para que aquele feto se transforme em um lindo bebê, em um lindo ser humano. Então, vamos recapitular. Chegou aqui, energia elétrica. Então, todo mundo tem um campo eletromagnético. Eletro da tua cabeça, que é um princípio masculino, o princípio da vontade, e magnético, que é voltado para essa parte do chakra básico e do seu chakra sexual. Quando essas duas energias estão fluindo, você consegue dar vida. Você consegue dar vida. Porque a vida, ela não é apenas um bebê. Então nós viemos para o mundo para poder dar a vida, para gerar a vida dentro de nós. Que vida é essa, Hamad? Eu vou gerar um propósito, vou gerar um trabalho, vou gerar um relacionamento, vou gerar uma saúde, vou gerar um lazer, vou gerar uma viagem, eu vou gerar uma nova visão de mundo, eu vou gerar ajudando alguma outra pessoa. Então nós viemos gerar o quê? A vida. Só que para a gente gerar a vida, a gente não consegue fazer isso apenas com a nossa parte elétrica, que é a nossa parte da vontade, que é a nossa parte da intenção, que é a nossa parte do pensamento. Porque desde o começo lá da religião da Igreja Católica, que se manifestou depois em várias religiões, eles sempre colocaram apenas o princípio de Deus. O princípio de Deus como sua parte masculina. Em contrapartida, eles fizeram de tudo para poder bloquear a energia da deusa. Como, Hamad? Mulher não podia fazer nada, mulher tinha que ser submissa ao homem, mulher tinha que apenas gerar o filho e acabou, mulher não tem força para nada, mulher se começasse a querer se expressar no mundo, a ter uma liberdade maior, aquelas mulheres eram consideradas impuras. Muitas bruxas depois, só pelo fato de utilizar mais a mão esquerda também, por usar a sabedoria magnética, elas eram decapitadas. Os outros panteões que falavam-se das forças da natureza, utilizando nomes de deidades, de divindades, eles eram considerados demônios. As mulheres que tinham um senso maior de liberdade, elas eram expulsas, eram decapitadas. Então sempre teve esse processo. Então nós crescemos numa cultura aqui no Brasil, judaico-cristã, aonde é colocado apenas a parte masculina. E o feminino ele sempre foi reprimido, ele sempre foi ocultado. Seja esse feminino, seja bem-vindo Joyce, seja bem-vindo Emanuela, seja esse feminino dentro da mulher, ou seja esse feminino dentro do homem. Porque todos nós temos o princípio, a lei de gênero hermética, que significa o quê? Tudo tem o princípio masculino e o feminino. Então, uma árvore, ela vai ter o princípio masculino e o feminino. O masculino nós vamos falar ali da semente. O feminino nós vamos falar ali da nutrição para a semente poder romper. Nós vamos olhar também para um animal, todo animal vai ter o princípio masculino e feminino. Todas as coisas vai ter o mesmo princípio. Então vamos lá. Aqui é o princípio. Essa caneca é uma coisa, não é? Geralmente a gente tem a tendência de achar que isso não tem vida. Mas do que é feita a caneca? A caneca ela é feita de átomos. Átomos. O que é feito o ser humano? Ele é feito de átomo. Perfeito? De átomo. Hamad, me fala aqui. Existem diversas maneiras de a gente perceber o princípio masculino e o feminino na caneca. Então vamos lá. Eu tenho a caneca, o que vem aqui dentro, um cafezinho do bom, entra aqui dentro. O ato de receber é o que? Feminino. De receber é feminino. O ato de proteger o líquido aqui dentro, para ele não cair, ele é masculino. O ato de eu beber o café, que é a nutrição, ele é o quê? A nutrição, ele é feminino. Mas o ato do café sair daqui e vir para dentro de mim, ele é o quê? Masculino. Então tudo, mesmo uma coisa, tem vida e tudo tem seu princípio masculino e feminino. Agora, imagine assim, o que você quer conquistar na tua vida? Sejam muito bem-vindas, Márcia, Elizabeth, sejam muito bem-vindas. André, Adriane, o que tu quer conquistar na sua vida? Digita aqui embaixo.
aquilo que vem mais rápido para você. O que que é? O que que é? E aí ensinaram que você precisa o quê? Vou lá fazer uma faculdade, vou lá estudar um curso técnico, vou lá estudar um curso específico, e aí eu vou ter uma habilidade mental, intelectual, e vou conseguir manifestar. Vou conseguir colocar. Agora imagina você pegando uma ideia, que é uma intenção, quando você vai colocar essa ideia para poder gerar no seu corpo, que é a caneca, a tua caneca tá assim. Porque te ensinaram a reprimir a tua sexualidade. Porque te ensinaram a reprimir a sua energia sexual. Porque te ensinaram a reprimir o corpo. Te ensinaram a não utilizar o corpo da forma que você gostaria de usar. Então imagina você recebendo lá uma intenção, só que o seu corpo ele está fechado, bloqueado, então ele não consegue gerir. Até molhei minha mão de café, ó, café frio. Ele não consegue gerir, ele não consegue manifestar, porque está bloqueado. Por que está bloqueado, Hamad? Existe um vírus, nós vamos falar sobre esse vírus já já. Sujei minha mão todinho, o chão todinho aqui. Existe um vírus, esse é um vírus mental. Hamad, quem criou esse vírus mental? Foi obsessor, foi mago negro, foi qualquer outra coisa do tipo? Não, esse vírus mental ele é proveniente do sistema da Matrix. Todo o sistema ele quer se manter vivo. Então a Matrix ela utiliza a energia humana para poder sugar e se manter viva, porque a Matrix ela é um sistema virtual. Um sistema virtual não tem conexão direta com a fonte. Se a Matrix é um sistema não tem conexão direta com a fonte, ela vai precisar de alguém que tenha para poder absorver essa energia sexual e manter esse sistema. É como se fosse um parasita. Sabe quando nós tem que tomar de vez em quando remédio de verme? Quando você tem um verme dentro de você, uma bactéria, aquele verme, o parasita, ele vai se alimentar das energias que são colocadas ali, dos alimentos. Só que, ao mesmo tempo, o parasita ele não quer que você morra. Por que ele não quer que você morra? Porque se você morrer, morre também o alimento dele. Já viram pessoas cheias de cachaça e que o pessoal fala assim, o anjo da guarda protege ela? O anjo da guarda está protegendo? Não é o anjo da guarda. O que está protegendo ela de não sofrer um problema, de não cair na rua, às vezes aquela pessoa bêbada, imprudente, pega o carro e vai de carro para casa, é esse vírus mental que está em um obsessor, então ele protege a pessoa que está sugando, que ele está drenando. Então vai ser protegida, mas não protegida pela luz. Vai ser protegida pelas trevas. Então isso é importante de vocês entenderem. Isso, Elizabeth, holográfico. A Matrix é um sistema holográfico, um sistema de mentiras. Ele copia a luz para que você possa se perder nisso tudo e não conseguir manifestar. Não conseguir realizar. Então vamos ver aqui, ó, pessoal. A Josi Cláudia, a Joyce, ela quer mudar de cidade. Então, o que é mudar de cidade? Para você mudar de cidade, primeiramente você tem que acessar uma frequência. Depois que você acessa essa frequência, que dentro da inteligência universal, da parte masculina, você escolheu. Então é assim, um outro ponto para se entender é que o ser humano, ele não cria nada. O ser humano, ele tem o potencial de escolher dentro da Weird, dentro da teia cósmica, o que já existe. Então, vamos lá. A Joyce, ela tem 10 casas disponíveis com alta probabilidade para ela mudar de cidade. Então, ela vai respirar, vai sintonizar com uma dessas casas. Sintonizei. Aquela frequência, ela chega no meu campo e começa a mudar a minha estrutura neural, os meus pensamentos. Só que quando ela chega aqui, para que aquela frequência que tu acessou, ela possa se manifestar, ela vai precisar da energia que está na base da tua coluna. Da energia que fica acumulada aqui, energia de vida.
Porque se eu tenho a energia elétrica, que ela é da inteligência ali universal, eu acessei a frequência. Depois que eu acesso a frequência, que é o projeto, que é a ideia, como é que eu faço para poder manifestar uma ideia? Eu acredito que todo mundo aqui já teve uma ideia milionária, não já? Mas ideia milionária é de montão. Se você for no ChatGPT e pedir para ele ideias milionárias, nossa, ele vai te dar 300, 500, 600. Só que o que é uma ideia? A ideia, ela é a semente. Ela é a semente. Semente. Então, a semente, que é a frequência, eu vou acessar através da inteligência universal, a parte masculina. Entenda, a frequência. Aí, vamos lá, a Joyce pegou a casa, botou a frequência. Só que essa frequência, que é a semente, ela precisa ir para onde? Para ela poder se manifestar na matéria. Essa semente precisa ir para o útero. Ou para os homens, nos homens, é a parte do baixo ventre, que é onde fica a pochete, que é ali, que é o lugar onde fica armazenada a sua energia sexual. Então, quando você está pensando em algo, você cessou lá o sagrado, cessou o masculino. Seja bem-vinda, Sofia, Femi Hart. Você cessou lá a ideia, que é a casa. Quando você traz essa ideia, ela vem na tua mente, o vírus mental, ele começa a dizer, olha, você não tem dinheiro suficiente. Olha a tua conta, tá devendo um cartão de crédito. Olha tudo isso aqui, as coisas vão ficar ruins. Você vai para um lugar que ninguém te conhece, você vai ficar sem a tua família, vai ficar sem pessoas que te conhecem. E aí aquela frequência, aquela semente que era para ser positiva, ela não consegue adentrar ao útero, ao chakra sexual, para pegar aquela energia e se manifestar. Então esse é um problema que o desperto, ele tem muita ideia, por muitas vezes já sabe o que gostaria de fazer, mas não consegue. Porque quando ele coloca a semente na cabeça, a energia não consegue passar do chakra cardíaco. Ela fica presa nos 3 chakras inferiores, que é os chakras motores. Então nós vamos ter 7 chakras principais. O chakra básico, que é onde mora a deusa, a Kundalini. O chakra sexual, que é onde fica armazenada a energia sexual. O chakra do plexo, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Se a energia não sobe para cá, você se mantém mesmo desperto ainda dentro do sistema holográfico da Matrix. Então, quando você tenta crescer algo na tua vida, por que você não consegue ser próspero? Por quê? Às vezes você fala assim, vamos ver uma outra coisa aqui que alguém falou. A Adriane falou que quer dar o seu salto quântico. Tá, a Adriane quer dar um salto quântico. Salto quântico é sair de uma realidade para outra. E aí a Adriane, ela sintoniza com uma versão dela melhor em uma outra linha temporal. O que é outra linha temporal? Imagina que tem 3 estradas, uma do lado da outra. Essa aqui é que você está toda engarrafada, parada, estagnada, nada anda, nada flui. Cheio de problemas, cheio de buraco. Essas outras 2 aqui são possibilidades melhores. Uma já está andando um pouquinho e a outra está livre, você consegue acelerar. Então você vai lá e sintoniza com essa realidade aonde você já tem tudo aquilo que você gostaria. Você sintonizou, captei, glândula pineal, sintonizei na inteligência universal. Sintonizei. Então a galera hoje treina muito sintonizar. Depois que tu sintoniza, essa sintonização, ela começa a preparar o seu sistema de crenças, aquilo que tu acredita, ela começa a ter que soltar os traumas. Então imagina que nessa realidade aqui, você tem o carro X. Nessa outra realidade, você vai ter o carro Y. Aí você chega assim, aí o vírus mental, ele fala, caramba, se você mudar, você vai perder o seu carro. Você vai perder o lugar onde você está. Você vai perder a forma que você lida com as pessoas. Não vai não. Olha o problema que isso vai dar.
Você vai ter que conseguir um carro melhor, vai ter que conseguir uma vida melhor, conversar com as pessoas. Então o vírus mental, ele começa a te induzir diversos pensamentos. Esses pensamentos começam a consumir a sua energia sexual. E aí você não consegue saltar daqui para cá. Por que é um salto quântico? Um salto quântico, deixa eu pegar aqui uma caneta, um papel. Bora lá. Cadê? Tem um lápis aqui não, gente? Um salto quântico é quando você está numa realidade e vai saltar para outra. Então vamos fazer um modelo bem rápido aqui. Salto quântico. Não, isso aqui é um símbolo único meu, que é do meu salto quântico, eu não posso mostrar. É meu pessoal, isso aqui eu não posso mostrar não. Então você vai ter aqui o círculo, que é a órbita. Aqui no meio, nesse meio aqui, fica os prótons e os nêutrons. Então aqui ficam os prótons e os nêutrons. E aqui fica os elétrons, que é a polaridade negativa. Essa órbita aqui é a realidade que você está vivendo. A realidade está tudo estagnado, parado. Para que esse elétron aqui, que é você, possa ir para uma órbita onde você tem prosperidade, ele precisa da energia, que é o princípio de Souilo. Se ele não tiver energia, ele vai ficar rodando aqui. Roda, igual o cachorro que roda atrás do rabo. Roda, nunca tem prosperidade. Sempre parece que a ideia nova vai acontecer, vai chegar naquele lugar, mas nunca tem. Quando essa pessoa ela consegue tirar o bloqueio, tirar aquela memória sombria, ela reprograma ali. Então lá na escola eu ensino como reprogramar isso com as runas. Ela reprograma a energia sexual, a memória que está drenando. Quando ela reprograma, aquela energia que estava presa naquela memória, o que é uma memória? Vida passada, crenças, outras realidades que você está vivenciando, a tua energia fica presa. Quando essa energia solta, ela vem aqui para o elétron ganha energia e pimba! Ele muda de órbita. Você sai de uma realidade de sofrimento e pula para uma realidade de amor, de uma realidade de abundância, uma realidade de criação. E como é que você pula de realidade? Como é que você salta? Você tem que sintonizar. E isso as outras pessoas na internet já ensinaram muito bem para vocês. Só que o que elas não ensinaram é que você precisa olhar para as memórias sombrias que estão paralisando a sua energia aqui. E você, se você não tiver energia, você não vai chegar lá. Então imagina assim, para melhor entender. Você tem ali um carro. E aí você não sabe onde quer chegar. E aí você sintoniza no GPS, no Waze. Aí você escreve lá, meu sonho. Aí o Waze calcula a rota e ele fala só, se você chegar aqui por 50 minutos, você chega no seu sonho. Quando você vai ligar o carro, ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O painel lá da gasolina tá... não tem combustível. Ou você liga o carro, vai andando, no meio da rota você para com o carro para poder falar com o fulano, para com o carro para poder falar com o ciclano. No meio da rota alguém bate no seu carro e fala assim, ô fulano, me dá uma carona aí, por favor. Eu não tenho tanta energia igual você. Você medita todo dia. Você faz trabalho energético todo dia. Você tem mais energia do que eu. Me dá uma carona até ali, não vai se custar nada. Aí tu dá carona para fulano daqui para cá, o combustível indo embora. Aqui você arruma outro fulano, combustível indo embora. Quando você consegue ir pro seu, o combustível acaba. Você não tem energia sexual. Porque o vírus mental fez que fulano, ciclano te convencesse a fazer algo que você não deveria para consumir a tua energia e você não viver a vida de forma abundante. E aí a sua energia sexual ela foi de ralo, água abaixo. Como, Ramad? Dá exemplos. Exemplos. Vício de pornografia, vício de compras, vício de reels. Tudo que toma a tua atenção está roubando a sua energia. Tu não está sendo atenção. Mas o que, Ramad? Pessoas dramáticas. Pessoas que te fazem ficar com raiva. Alta sensibilidade espiritual que faz com que você se conecte
com o campo das emoções e tente compreender tudo. O excesso de mente, o excesso de pensamento, tudo isso consome a sua energia sexual que não consegue chegar na tua cabeça para você sintonizar com aquilo que você deseja e chegar no teu objetivo. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Então, por que boa parte das pessoas, mesmo sabendo, eu vou ser grato. Gratidão por tudo que eu tenho. Nossa, eu já sinto esse carro, eu já sinto essa casa, eu tô vibrando. Ela sintonizou. Olha, tá vibrando. Chegou na esquina o pensamento. Olha o boleto que tem que pagar. Olha, você precisa fazer tal coisa. Olha, resolve esse problema aqui que é de fulano. Resolve o problema da tua mãe. Resolve o problema do teu irmão. Resolve o problema de ciclano. Olha, tem alguém sugando a sua energia. Aí você fica neurótico. Olha isso daqui, olha isso daqui. Cada pensamento que tu tem está consumindo a energia sexual, que ela está sendo transmutada em negatividade para que esse vírus mental possa estar mantendo a porra do sistema da Matrix. E aí você lá tem várias experiências espirituais, místicas. Às vezes eu gosto de tomar uma medicina, tomar ayahuasca, um psicobensis, faz uma meditação transcendental. Você tem experiências maravilhosas que você fala assim, caramba, agora eu sintonizei com o amor, agora eu sintonizei com a prosperidade, agora eu sintonizei com o relacionamento que eu gostaria, agora minha vida mudou. E aí você tenta caminhar na sua vida, o vírus mental, que é um vírus do sistema da Matrix, fica impulsionando pensamentos, imagens de forma hipnótica, para que você se veja com culpa, com remorso, com rancor, com raiva. E aí como você vai dar um salto quântico se você tem raiva de alguém que te mantém na tua realidade? Não vai. Não vai. Então entenda como é importante esse lugar de que a humanidade, ela precisa aprender a se conectar com a deusa, a se conectar com o feminino. Ela precisa reprogramar as memórias sombrias. O que são memórias sombrias? Na vida passada que tu teve o vírus mental fez você ter o suicídio, o vírus mental fez você estuprar alguém ou ser estuprada, o vírus mental fez com que você tivesse alguma dificuldade, o vírus mental fez você ser roubada, o vírus mental fez você ser queimada. Então esse vírus mental está na memória que fica reverberando toda vez que você busca crescer a tua vida espiritual, que você busca ter uma vivência boa na matéria, você não consegue. Aí vem outras pessoas e começam a colocar também, porque essas outras pessoas também estão com vírus mental, implantar na tua cabeça que você não é daqui e você está se ferrando aqui, porque você deveria estar em outro planeta. E aí você fica com a mentalidade de querer ir embora do planeta. Como é que a tua vida material vai expandir? Não vai. Porque, lembra, a semente precisa entrar aqui para poder florescer. Imagina isso aqui cheio de terra, nutrientes, energia. Se isso aqui está bloqueado e só se abre para culpa, para vícios, para problemas, quando é problema ele abre. Aí você pode colocar. Quando é semente frutífera. Quando é semente boa, não deixa. Aonde que as coisas na vida vão acontecer? Se você pega uma semente que é uma frequência dentro de Deus, do masculino, você sintonizou, você tem que colocar a semente aonde? Na terra. Hamad, o que é a terra, Hamad? A terra é o seu corpo, meu amor. Por isso que eles fizeram o máximo possível para poder bloquear você. A Cíntia falou reprogramar o neural. Não. Reprogramação neural que mais tem
é reprogramar a energia. É reprogramar os padrões energéticos que estão nessa parte aqui do seu intestino e nossa parte sexual que te impede. Então, quando você sintoniza, você planta na tua terra. A tua terra é onde? Coração. Sintonizei naquilo que eu quero. Se eu não descer isso pro coração e ele não pulsar, eu não atraio, eu não manifesto. Por isso que o nosso lema aqui é seja leve e seja livre. Porque se você sintonizou, o seu coração pesou, ele contraiu, é porque tem algum bloqueio aqui na sua energia sexual que não deixou a energia subir. E aí você não manifesta aquilo. Você não alcança aquilo. Então a reprogramação rúnica quântica é justamente para reprogramar o seu padrão energético. É para justamente você reprogramar as memórias sombrias que estão sendo controladas por esse vírus mental e conseguir sintonizar com a nova realidade. Hamad, se a Terra é o meu corpo, se eu sintonizei, mandei pro coração, que é minha Terra, como é que eu faço agora, Hamad, para poder isso fluir? Você pega a semente, você coloca na terra. O que você precisa fazer depois? Molhar a terra, não é? Molhar a terra. Como é que eu molho a terra dentro de mim, Hamad? Eu preciso ter tesão de viver. Eu preciso ter o tesão, o amor, a alegria. O molhar é quando você consegue todos os dias lubrificar aquela semente para que ela possa florescer dentro de você e transformar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos. Então hoje, boa parte das pessoas estão focando apenas no masculino. Elas vão lá, fazem técnicas de visualização, técnicas de atração, um monte de técnica, mas o padrão da frequência energética que fica alojado nessa área está totalmente bloqueado. Vê se isso não aconteceu com você. Você quer alcançar uma casa, uma vida melhor, uma conexão espiritual, e aí quando você sintoniza, você se sente eufórica, caramba, conquistei e tal. No dia seguinte, o que acontece? Você começa a ficar com medo, porque você tem que fazer, estudar um monte de coisa. Você começa a ficar com preguiça, porque você não tem energia suficiente. E aquilo bloqueia a tua vibração. Sem libido, não há manifestação. O Hélio Couto, ele não falava muito disso, porque ele trouxe essa linguagem de um tempo que as pessoas não iriam tanto aceitar. Mas quando nós vamos estudar, por exemplo, mais profundamente Jung, vamos estudar ali Freud também, vamos estudar outros, nós vamos entender o que é essa alegria que o Hélio falava. A alegria é a libido. Existe um outro livro muito bom do Napoleão Hill, que ele fala, se você não pegar sua energia sexual e transmutar, reprogramar ela, você não consegue alcançar o seu propósito em terra. Então, se uma pessoa está viciada em pornografia, tudo aquilo que você vê, você está dando energia. Se você está vendo a pornografia, está dando energia para aquilo. E aí não tem energia suficiente para poder fluir. Aí não tem energia suficiente para poder a Kundalini, a deusa, fluir. Porque a energia sexual é diferente de Kundalini. A energia sexual é o rio que flui. O rio da energia sexual que flui. Quando esse rio prepara o seu corpo, imagina como se fosse a Kundalini fosse uma baleia. Se a água estiver baixa, a baleia não passa. A água tem que estar alta para a baleia conseguir passar. Aí a baleia sobe e chega aqui. Hamad, por que você usou baleia? Baleias são animais extremamente importantes no planeta porque eles absorvem o éter que faz esse planeta não ficar na merda.
Então eles absorvem uma grande quantidade. Então eu gosto muito desse exemplo da baleia. Então a Kundalini é a informação da deusa que flui quando a sua energia sexual minimamente está desbloqueada para que ela possa explodir a tua cabeça. E você conseguir realizar o seu propósito, o seu caminho. Então, Hamad, por que eu não consigo? Vocês já entenderam? Por que você não consegue ter uma vida boa? Já entendeu por que você não consegue realizar o teu propósito? Não consegue trabalhar, ganhar dinheiro, sentir feliz com o dinheiro, ganhar um dinheiro sem culpa? Você entendeu por quê? Porque às vezes você não consegue usar a sua mediunidade no seu trabalho para poder crescer. Porque falaram que mediunidade só se usa para a espiritualidade. Mas se a gente pega a ciência quântica diz que tudo é energia, logo tudo é espiritual, então a mediunidade sim se usa para tudo. A mediunidade não se usa só para trabalhos espirituais e terapêuticos, se usa para tudo, porque a mediunidade é uma forma do corpo ver o mundo de uma forma diferente. Vamos mudar isso, tá? Depois o pessoal vai me falar que eu estou errado. Mediunidade é diferente de paranormalidade. O que é mediunidade? Você precisa de um espírito, um ser de luz ou negativo para poder ativar dentro de você. O que é paranormalidade? É a mesma habilidade, só que é você aprendendo a utilizar sem depender de ninguém. Porque você é divino. Você é o Filho de Deus, da deusa manifestado na Terra. Então esse potencial está aí para você poder utilizar na sua realidade, manifestar a tua vida. E por que você não manifesta? Porque ensinaram você a ser dependente de alguém. Por isso que dentro da escola eu prezo muito a autonomia espiritual. Lá eu não ensino você a ser dependente de alguém, ser dependente de um guru, de um pastor, de um pai de santo, de uma mãe de santo. Não! Eu ensino você a ter acesso direto com o seu divino e a reprogramar os bloqueios dentro de você que te impedem de realizar a tua frequência interna. O que eu conheço de pessoas que têm um elevado nível de acesso ao seu propósito, mas que quando tenta manifestar na vida não consegue, porque ensinaram que você precisava sair do seu corpo, que você precisava esquecer da matéria, renegar o corpo. Se tu renega a matéria, renega o corpo, o que vai acontecer? Tu vai ter energia aqui na matéria? Não vai. Então o que aconteceu com o Buda? Buda ficou lá não sei quantos anos, renegando o corpo, não comia nada, renegando o corpo, e aí teve um momento debaixo da árvore que ele entendi. E aí ele parou de renegar o corpo. E acendeu. E acendeu. Aonde que está a sabedoria, Hamad? Está na mente? Não. A mente é só um mecanismo de vivência na matéria. A abundância, ela está na consciência. Ela está além da mente. E para você ir além da mente, você precisa ter energia sexual. Porque esse vírus vai fazer de tudo. Provavelmente todos viram o filme Matrix, mas uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando do filme Matrix é que quando a Trinity vai lá na balada, pega ele, bota ele no carro, eles pegam um equipamento enorme, colocam aonde o equipamento? Colocam lá no umbigo dele e eles puxam um parasita que estava ali dentro, que é esse vírus mental. Porque se ele tivesse com esse parasita, mesmo desperto, ele iria ser trago novamente para a Matrix. Então, muitos de vocês estão com parasita ainda e precisam limpar esse parasita, transmutar ele, porque senão você vai passar a sua vivência aqui na Terra sabendo o que podia fazer, mas sem ter conseguido fazer nada. Porque o parasita, o vírus mental, não deixava você realizar. Não deixava você conseguir viver uma vida leve e ao mesmo tempo expandir a sua vida material. O parasita te fez fazer uma escolha. Ou você renega o material totalmente e consegue se sentir bem no espiritual, ou você vai tentar viver o material e não vai conseguir se sentir bem no espiritual. Porque se uma pessoa renega o material e vai se sentir bem só com o espiritual,
ela não consegue fazer burburinho, ela não consegue acordar outras pessoas. Se essa pessoa ela despertou espiritual, mas foca no material, e o espiritual começa a ficar ruim, o que acontece? Ela não consegue realizar o propósito dela. Então, se a pessoa está aqui, ó, ela despertou espiritualmente, só que ela deixa isso de lado e foca só no material, ela está fazendo a semente infrutífera do sistema da Matrix florescer. Porque para ela poder fazer o caminho dela, o propósito dela florescer, ela precisa estar conectada com o espiritual e com a matéria e depois unir os mundos, entendendo que tudo é uma única coisa. Tudo é uma única coisa. E se você sente no seu coração de realmente conseguir manifestar o teu propósito, a tua alegria, tirar esse vírus dentro de você, eu te convido para poder conhecer a escola de energia de quinta dimensão, onde eu te ensino como você reprogramar a sua energia sexual para se sentir muito mais leve e muito mais livre e conseguir manifestar o teu propósito em terra. E depois, se você quiser fazer parte disso, digita aqui embaixo, aqui nos comentários, energia, ou até mesmo me manda um direct, que eu vou chamar você para a gente poder trocar essa ideia, eu te mostrar como você pode realizar isso dentro daquilo que você busca. E agora eu abro um espacinho para que vocês possam fazer perguntas. Assina aqui. É isso, somos sublimes deuses, parte da fonte em terra, eu sou, que bom. A apometria limpa esses parasitas, são chips implantes e chama o fogo violeta transmuta, muito bom. A apometria não limpa isso. A apometria ela vai limpar aquilo que nós chamamos de larvas astrais, de parasitas e chips. Esse vírus é algo diferente. Esse vírus ele só se limpa com amor próprio. Esse vírus só se limpa com autocuidado, com você trabalhar a sua energia interna, com a sua reforma íntima. A apometria ela é muito boa porque ela nos ajuda a abrir um espaço para que a gente possa acessar o nosso divino e poder acessar esse amor próprio. Só que a maior parte dos sistemas hoje, eles trabalham limpando o campo áurico, que é o campo mental. Enquanto esse vírus, ele é alojado aqui. Eu trabalhei muito tempo em apometria coletiva para caridade. Muito tempo em apometria para caridade. E aí você limpa a pessoa numa semana, dá um mês depois a pessoa volta com o mesmo problema. Por que, Hamad? A pessoa volta com o mesmo problema depois de um mês. Porque nós limpamos o quê? O excesso, um padrão. Mas não reprogramamos a energia. Porque a reprogramação energética, a reprogramação única que nós trabalhamos, ela necessita que aquela pessoa ela tenha uma aceitação, uma descoberta, uma compreensão e uma transmutação. E só quem transmuta problemas emocionais, espirituais, realmente limpa isso e traz uma consciência. Só quem faz isso é a Kundalini, é a deusa. Então os outros processos, os outros sistemas que nós temos, eles são importantes para poder dar um fôlego. Eles são muito importantes. Muito importante. A apometria ela é muito importante, ela ajuda muita gente. Ela salva muita gente de chegar num caminho pior do que estava. Só que é apenas acessar a tua centelha divina, o seu eu divino, e a partir disso reprogramar essa energia, é que há uma libertação. Sinara, trabalho com apometria em caridade na Polícia Militar aqui em Maceió. Mas é exatamente isso. Limpa, mas se não houver reforma íntima, é como enxugar gelo. Pois é. Porque a reforma íntima, ela necessita que haja uma conexão com o corpo. Haja uma conexão com a sexualidade. Haja uma conexão com a deusa. Então, boa parte dos homens não vão conseguir, infelizmente. Boa parte dos homens não vão conseguir. Boa parte das mulheres, elas estão bloqueadas por conta da igreja e por conta do vírus, por conta da sociedade. Então, por muitas vezes, elas têm um ranço, uma raiva do masculino e não conseguem limpar ou transmutar esse vírus. Porque o vírus ele é transmutado quando você une a deusa
e Deus dentro de você através de uma alquimia interna. A Joyce perguntou: como fazer para ter mais libido? Libido, vamos lá. A libido que ela simplesmente vai depois te drenar e fazer sua energia ir embora, é só você pensar em sexo que você tem libido. Só isso. Você aumenta. Mas, Ramad, como é que eu realmente aumento meu libido, meu tesão de vida, através de uma energia mais pura e conectada? E aí vai vir a palavrinha muito importante. Amor próprio. Amor próprio. Como assim, Ramad? Eu falo muito para os meus alunos que, por exemplo, quando você está num ato sexual com uma outra pessoa, naquele momento, as duas pessoas, elas deveriam, uma estar canalizando a deusa e a outra Deus. Uma polaridade masculina e outra polaridade feminina. Quando há esse acoplamento, você tem que esquecer que o outro é o outro. Você tem que sentir que você é a extensão de tudo. Por isso que eu falo que para o homem vai ser muito difícil. O que significa sentir extensão de tudo? Se eu sou homem e eu estou com a mulher, eu não posso associar o prazer necessariamente à mulher que eu estou. Eu preciso associar isso ao conjunto todo. Então, naquele momento, eu tenho que entender que eu sou quem penetra e sou quem é penetrado. Que aí eu consigo acessar o amor incondicional, o amor próprio. Essa é outra forma. Se a pessoa ela utiliza pornografia, vibrador, imagens mentais, toda a sua energia ela está indo para aquela imagem, em vez de ir para o seu corpo energético, para o seu carro, para você despertar. Então o amor próprio sou eu tendo prazer comigo, sem ter alguma associação neural com algo fora de mim. Entender que eu sou tudo que há. E aí sim, quando você tem esse amor próprio, a tua libido ela se expande para que haja um salto de realidade. Ah, mas eu fui num curso que a pessoa faz eu ter um orgasmo mental com o som. Você tem que lembrar que tudo é você. Se você associar que o seu prazer é por causa de a voz de alguém, por causa de alguma coisa, acabou-se. Você tem sempre que lembrar que todo o prazer que você tem é com você. Porque quando você tem um prazer profundo com você, você encontra a centelha. Quando você encontra a centelha, você entende que tu é tudo e todos. E aí a centelha começa a agir na sua vida para poder mudar e transformar aquilo que for necessário no mundo. Então isso é muito importante. Muito importante. A humanidade hoje ela está extremamente bloqueada na parte sexual. Muito bloqueado. Muito bloqueado. E se ela está bloqueada ali, a energia não consegue subir para que a deusa e Deus dentro de você se encontrem. Esse processo da Kundalini é justamente isso. O código da deusa, que fica na base da coluna, sobe-se, encontra o código de Deus, e nesse amor alquímico nasce-se o filho, a filha. Então do amor alquímico vai nascer o quê? Você. Se você tem só Deus, acabou. Se você tem só Deus, acabou. Precisa haver o quê? O masculino e o feminino tendo uma troca. O símbolo do vril, o símbolo do infinito, dá gás. Que aí o fluxo de energia vai e volta. E aqui no meio é você. No meio é você. No meio é você.
Essa live foi maravilhosa. Vamos enviar amor agora, vamos sentir o amor. Sinara, é terrível isso, infelizmente tantos jovens iniciam sua vida sexual com esses estímulos, este vício, triste demais. A tristeza, ela é uma forma também do vírus, porque quando você fica triste por algo, o vírus ele também pega aquela energia negativa e para ele. Então é uma atitude bem ruim que nós aprendemos. Só que agora há uma possibilidade muito incrível de cada um de nós que estamos aqui agora podermos acessar esse potencial e transformar a prole que sai de nós. A prole que sai de nós. Meus parabéns, Sinara. Meus parabéns. Receba de aniversário todo esse amor aqui nesse lugar. Receba isso. E entenda que toda tristeza, medo, raiva e ódio não é você. Você é só o amor. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Você é só o amor. Você não é a tristeza, a raiva, o ódio, nada disso. Tudo isso faz parte do vírus mental que se manifestou em algum momento da sua vida. É só isso. Respire agora profundamente, com foco lá no seu abdômen inferior. Sinta o seu abdômen inferior, 3 dedos abaixo do seu umbigo, aonde fica a sua energia sexual. O vírus odeia quando você respira aí. Então por isso é ele que traz os pensamentos para te tirar da tua respiração. Porque ele não quer ser exposto, ele não quer ser eliminado. E quando você respira, focando na sua respiração, que entra nessa parte da sua barriga, e você vai profundamente até sentir o seu corpo de luz, aquele vírus, ele começa a ficar sem energia, até que em algum momento da sua vida, ele vai inteiramente se dissipar. Então respire, inalando e exalando. Foque apenas na sua respiração agora. Só isso basta. Eu sou o que sou e isso basta. O eu sou é a energia da respiração. Vamos respirar juntos, sentindo o amor da egrégora, da deusa, que irradia nosso ser para auxiliar, transmutar tudo isso. Sinta a sensação do ar que entra pelo seu nariz, a sensação do ar que sai pela sua boca. Feche seus olhos e respire. Sinta no seu nariz o ar que entra e você pode sentir o ar que vai entrando pelos seus pulmões, vai para o seu sangue, depois o seu sangue ele começa a se alojar na parte do seu abdômen inferior, levando o amor, a cura, a alegria. E caso venha qualquer pensamento, ignore-o, foque na sua respiração, sentindo a energia que se forma nessa área. Respire. Em algum momento você pode sentir mais profundo o seu corpo de luz, a morada da sua consciência, do seu divino.
e essa energia ela pode começar se espalhando em um arrepio nas suas pernas, no seu corpo, com o amor da deusa que chega dentro de você, ativando o DNA sagrado, o DNA oculto, para ativar o corpo de luz da matéria. Respire. Purificando os pensamentos que aparecem. Você não precisa focar nisso. A própria energia purifica. Quanto mais você foca em respirar e sentir o seu corpo de luz, mais os pensamentos são dissolvidos e o estado de presença, de amor e alegria vai se instalando em você. Não há Salvador, não há ninguém que vai descer para te ajudar, porque você não precisa de ajuda, precisa apenas respirar e se relembrar do amor dentro de você. Sinta essa energia agora se expandindo para o seu coração. Respire e sinta agora o seu coração. Só respire no seu coração e deixe o amor, através da sua respiração, chegar para ti. É tudo o que você precisa. Eu sou o que sou, e isso basta. Permita-se mergulhar na respiração e no seu corpo de luz, no seu coração. Vá agora entre as suas sobrancelhas, na sua testa, e respire nesse lugar. Seu foco é apenas respirar e mergulhar no corpo de luz que se manifesta no seu terceiro olho. E caso venha qualquer sensação, experiência, simplesmente ignore e foque no amor, no respirar. Eu sou o que sou, e isso basta. Ativando os códigos de luz da deusa naquele que está pronto para poder ser ativado. Relembrando do amor do feminino e ativando a cura do amor do feminino para o masculino e relembrando do amor do masculino. Apenas respire. Respire e sinta o amor dentro de você. Sinta os 3 pontos ao mesmo tempo. O seu abdômen, o seu coração e a sua cabeça. Todos 3 respirando e emanando o amor de dentro para fora, para tudo e para todos. Pois o amor é infinito. Respire sentindo os 3 pontos ao mesmo tempo. E sinta seu corpo de luz.
Sinta os códigos. Sinta uma força. Talvez você sinta uma energia que você nunca sentiu antes. Não uma energia simplesmente aérea, mas uma energia vibrante, unindo a parte elétrica e a magnética, o masculino e o feminino. Uma espiritualidade ancorada na matéria. Uma espiritualidade unindo o céu e a terra. E essa união é você. Eu sou o que sou. E isso basta. Sinta reverberar. Abra os seus olhos agora e mantenha a sensação de olhos abertos. Não julgue nada, não queira entender nada. Apenas foque na respiração de olhos abertos nesses 3 pontos. O amor da deusa é que retorna e relembra seus filhos da terra o poder da cooperação, o poder do amor, o poder da presença, o poder do eletromagnetismo, o poder que Yeshua manifestou em terra, que Maria Madalena manifestou em terra, que Santa Sara manifestou em terra, que Buda manifestou em terra, que Zoroastro manifestou em terra, que todos os mestres manifestaram em terra e se manifesta agora em você, porque eu sou o que sou, e esse é o retorno dos mestres ancorados em terra. Sinta o seu corpo vibrar, sinta o arrepio te tomar e acorde, acorde, acorde. E respire nesses 3 pontos, sentindo a reverberação do amor ancorando em você. De olhos abertos, mantenha essa frequência. E caso essa frequência se vá embora, você sabe aonde reencontrá-la. Como é bom estar acordado. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Novamente, a sua maestria retorna para ti. O retorno dos mestres acontece nesse momento da humanidade. O retorno daqueles que novamente se percebem como filhos da fonte, filhos do céu e filhos da terra ao mesmo momento.
O choro é quando você encontra algo que está apegado e quando desapega se transforma em choro por se relembrar da leveza que tu és. Deixa eu ler os comentários, se eu conseguir. Que maravilha. Elizabeth, amei. Experiência surreal, Tamires. A Sinara, belíssima experiência agora, imensa gratidão. Tamires, eu só consigo sorrir e chorar. Gratidão. Compartilhem essa live para outras pessoas. Salve ela para você. Ela vai ficar aqui no perfil. Eu vou colocá-la destacada no perfil. Porque o vírus vai fazer de tudo para te fazer esquecer. Mas vai ter algo que vai te lembrar desse momento. E vai ficar aqui no perfil gravado. Compartilhe com as pessoas para que elas possam se relembrar. O retorno dos mestres, a sua maestria, o amor dentro de você. Que bom, Elizabeth. Feliz de ter você aqui. E para aquele que quer participar ativamente da egrégora, da escola de energia de quinta dimensão, um vórtex da deusa que relembra do masculino e feminino, o convite está feito. É só me chamar no privado, que eu te explico mais de como funciona. Seja leve, seja livre, porque o futuro começa no agora, no eu sou o que sou.